Só sentir o cheiro do nosso amor, Jesus. Deixa o perfume encher, deixa ele ser sentido. Aos pés do amado, o meu lugar. Alguns podem até não entender, mas sentirão o cheiro da minha adoração a ti. E não importa o que vão dizer de mim. Quem foi muito perdoado, muito amo, eu muito amo a ti. Só eu sei, só eu sei, só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, não importa, eu quebraria o vaso outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, de novo, de novo, de novo. Pois só eu sei, só eu sei, só eu sei. Quem muito é perdoado, muito ama a ti. Eu quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amor. Quebre o seu vaso, eu quebro o meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira para nós orarmos e compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Eu quero iniciar com os irmãos falando novamente, como eu tenho repetido constantemente. Se você tem a possibilidade agora de compartilhar o início aqui da nossa transmissão, faça isso agora. Tire um minutinho aí para você compartilhar e até mesmo durante a transmissão, na medida que você vai assistindo aqui, você possa estar colocando o nome das pessoas aí nos comentários. Marquem as pessoas, isso tem ajudado muito os irmãos, marcando o nome das pessoas. Vocês têm aqui cooperado dessa forma. Eu gostaria que você, mais uma vez, pudesse aí ter a disponibilidade, aí, a disposição de marcar uma pessoa colocando nos comentários o nome dela. Amém? Então, vamos aqui esperar um minutinho para que você possa estar marcando aí as pessoas. Espero que você esteja bem, ok? Basicamente são os irmãos da nossa igreja que nos assistem aqui. Tem outras pessoas também
que tem nos acompanhado. Agora que nós estamos aí, né, nessa onda da internet, da transmissão, das lives, então outras pessoas também têm sido edificadas, outras pessoas têm nos acompanhado. Eu fico muito feliz por isso, porque é um recurso que Deus nesse tempo tem nos dado para ou a mensagem que nós pregamos, que a mensagem do Evangelho possa chegar a outras pessoas que talvez nós nem temos aí uma aproximação, nós não temos uma afinidade, nós não temos comunhão, dito da maneira assim física, né? Mas graças a esse recurso, né, que Deus tem nos dado aí, né, essa viabilidade de alcançar outras pessoas, tem nos alegrado, porque tem realmente, de fato, alcançado essas pessoas, ok? Então, eu gostaria agora de começar orando com os irmãos. Gostaria que você pudesse agora se unir à pessoa que você está aí, na sua casa, onde você estiver. Gostaria que você tivesse agora esse coração livre, essa liberdade para colocar a sua vida diante do Senhor, para dizer para Ele: Pai, eu estou aqui, obrigado, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, nós estamos aqui, Pai, com um coração disponível, um coração aberto, um coração, Pai, que deseja, tem um anseio por saber das coisas do alto. Por isso, Senhor, ó Deus, nessa noite nos dá espírito de revelação, traga luz ao nosso entendimento. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor em oração, juntos, declarando a nossa fome, a nossa sede pelos propósitos eternos, ou pelo propósito eterno do Senhor. Queremos, Pai, nessa noite, declarar que desejamos, ansiamos pela sua vontade em nossas vidas, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável. Nós entendemos isso, compreendemos no Espírito essa verdade. Por isso nós declaramos nessa noite, queremos um ambiente nessa noite favorável, um ambiente de fé. Pai, nós rejeitamos toda a carnalidade, tudo aquilo que procede da nossa alma, tudo que é natural, nós rejeitamos. Queremos nessa noite ser edificados no Espírito, pelo Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, renova nossa mente. Pai, que nessa noite palavras espirituais possam nos enriquecer. Pai, que o conhecimento da Tua palavra, que é rico, Pai, que edifica, Senhor, a nossa vida, que constrói em nós uma maturidade espiritual, seja nessa noite através da Sua palavra. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui nos acompanhando. Pai, abençoa, Senhor, todos aqueles que oram nesse momento, unidos à minha fé, a fé uns dos outros. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite, Pai, ver a resposta ser concretizada na medida que nós colocamos diante do Senhor toda a nossa oração, toda a nossa intercessão em favor de outros. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nessa hora nós separamos, nos consagramos, nos dedicamos, Senhor, aqui unidos no Espírito, Senhor, para buscar ao Senhor, para buscar aquilo que o Senhor deseja de nós e o que o Senhor quer fazer através de nós nesse tempo. Tempo esse, Senhor, que está muito difícil, um tempo, Pai, com densas trevas. Pai, nós podemos ver claramente, Pai, que o governo do anticristo está aí, está, Senhor, surgindo. Por isso nós nos alegramos, porque sabemos que esse será o tempo da Tua vinda. Nós te desejamos, nós queremos te contemplar o Senhor na sua vinda. Queremos nos maravilhar, Pai, e ter, Senhor, a honra de ser, Pai, aqueles que nesse tempo participaram da sua vida, Pai, em vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
que você possa declarar amém aonde você estiver, Amém. que você possa declarar aí na sua casa, aonde você estiver, acompanhando com o seu celular, Amém. que você tenha um anseio pela vinda do Senhor, que você tenha um desejo no seu coração pelo surgimento do Senhor nos ares, que você possa declarar no seu coração o quanto você anseia, você deseja e o quanto você ama a vinda do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria agora, nessa hora, de cantarmos uma canção, como de costume nós cantamos. Gostaria que você aplicasse aí a canção para fazer dela a sua oração nesse momento, ok? Vamos declarar nessa noite o que nós somos do Senhor, o que a Bíblia declara que nós somos nele. Amém, meus irmãos? Aleluia, vamos cantar. Quem sou eu para que o grande Amém. receba? Aleluia. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Aleluia. Seu amor por mim. Oh, declare o amor dele. Deus liberta, Aleluia. livre enfim será. Diga isso. Sou filho de Deus. Sim. Sim, eu sou. Declare isso. Sua graça me resgata. Aleluia. Declare isso nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Diga, eu sou livre. Aleluia. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Com toda a convicção do seu coração. Há um lugar para nós nele. Porque você é filho, você é filha. Diga isso com fé, convicção, com alegria. Perdoado, diga, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare isso. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é Ele mesmo quem nos justifica. Quem atentará acusação aos eleitos, aos escolhidos dele? Aleluia. Oh, sim, eu sou. Sim, eu sou. Diga. Aleluia. Eu sou filho. Eu sou amado. Você é amado. Você é amada do Senhor. Aleluia. Para mim e para você, irmãos, nós somos filhos escolhidos, separados para esse tempo. Você pode declarar com toda a fé no teu coração, com toda a convicção. Você pode se achegar diante dele confiante em Cristo Jesus que você é perdoado. Ele te escolheu, Ele te santificou nesses dias. No dia em que Ele escolheu para que você levantasse a tua mão, confessasse com a tua boca, cresça em teu coração. Nesse dia você nasceu de novo. Nesse dia você foi regenerado. Nesse dia você foi perdoado. Sou quem dizes que eu sou. Até o fim. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Diga perdoado,
Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Tu és. Aleluia. Eu sou quem dizes que eu sou. Repita isso. Repita isso. Repita. Faça essa declaração de fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a herança do Pai. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, na região celestial. E Ele me colocou assentado com Ele. Aleluia. Por isso eu posso descansar nessa noite, declarando: sou filho de Deus. Sim, eu sou. Aleluia. Aleluia, declare isso. Há um lugar para mim e para você. Aleluia. Sim, eu sou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Ainda com o espírito disponível para Deus, com seu coração disponível para Deus. Eu gostaria que você nesse momento pudesse orar comigo. Vamos orar juntos nesta noite. Vamos fazer declarações de bênção pela fé sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu creio que há alguém nessa noite para quem você quer derramar a sua oração. Eu sei que nessa noite há alguém aí que Deus colocou no seu coração, na sua memória, na sua mente. Deus trouxe alguém na sua memória agora, nesse momento, para que você ore por ela. Então vamos orar, vamos unir a nossa fé. Creia que, ainda que distante no corpo, nós no espírito estamos arraigados, nós estamos enraizados uns com os outros, e que a nossa oração agora, nesse exato momento, pode agora se unir, se amalgamar, para que esta mesma oração possa subir diante de Deus e nós possamos ver aquilo que nós temos orado e para que nós temos intercedido, possamos ver os resultados acontecendo. Então ore agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite toda sorte de bênção espiritual para nossa casa, para nossa família. Nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, Pai, que nós somos guardados, porque nós somos do Senhor. Pai, nós somos meninas dos teus olhos. Quem pode nos tocar? Quem tentará acusação contra nós? Por isso nós oramos confiantes de que o Senhor nos ouve, porque nós somos no Senhor Jesus Cristo justificados. Por isso nós oramos a oração do justo, crendo que os efeitos estão sendo agora, Senhor, praticados através da nossa oração. Por isso nós oramos abençoando a nossa casa, a nossa família, a vida do nosso casamento, a vida dos nossos cônjuges, as vidas, Senhor, dos nossos filhos, as vidas, Senhor, dos nossos pais, irmãos. Pai, nós abençoamos também a vida dos netos e todos aqueles, Senhor, que estão ao nosso derredor. Queremos abençoar, Senhor, a cidade do Guarujá. Queremos declarar, Senhor, que a tua provisão, a tua graça, o teu favor, mas também as tuas misericórdias estão sobre essa cidade, estão sobre os governantes. Pai, pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, persuada, Senhor, cada governante, cada, Senhor, trabalhador público, Senhor, possa ali exercer o seu cargo com honestidade, com esmero, Senhor, ó Pai, com toda dedicação, empenho em favor da população do Guarujá. Nós queremos declarar o temor do Senhor, desde o prefeito até o menor, Senhor, servidor público. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar também sobre essa cidade a proteção do Senhor contra, Pai, esse vírus,
contra, Senhor, toda doença, toda enfermidade, ó Pai, qualquer outro vírus, Pai, que se levanta, nós queremos declarar que seja desfeito, seja dissipado, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a paz, nós declaramos, Pai, a saúde, nós declaramos a prosperidade sobre cada município, Senhor, dessa cidade, sobre cada cidadão desse município, em nome do Senhor Jesus. Mas nós oramos também, Senhor, em favor, ó Deus, dessa nação. Nós oramos, Pai, em favor do presidente da República, para que o Senhor dê sabedoria a ele, dê a ele, Senhor, coragem, dê a ele, Senhor, temor, dê a ele, Senhor, um caráter, Pai, para que possa contribuir no cargo que ocupa, Senhor, ó Pai, a dedicação necessária, a autoridade, Pai, sendo usada de maneira correta, para que este país seja conservado da corrupção, seja conservado, Senhor, de tudo aquilo que é ruim, Senhor, desse sistema corrupto, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, nós queremos profetizar ainda boas. O povo dessa nação sofrido, Senhor, provará de uma prosperidade, terá bons empregos, bons salários. É isso que nós declaramos, Pai, para esta nação, para esta cidade, para as nossas casas, para as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar também em favor da família da irmã Edileuza. Eu quero orar pelos seus netos. Eu quero declarar a saúde, eu quero declarar a proteção sobre cada neto que há na vida dela, que há na vida dos filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a proteção celestial, a proteção divina. Eu oro também pela Regina, em nome do Senhor Jesus. A Regina, amiga da Érica. Eu quero declarar a bênção, a proteção. Se há algo na vida dela de ruim, se há algo que está oprimindo, que está trazendo tristeza, que está trazendo falência, eu quero declarar nessa noite que o Senhor virá com a sua mão de graça e de misericórdia sobre a vida dela, para suscitar nela ânimo, mas também para suscitar portas abertas, saúde, e que prove do melhor nessa vida sobre ela, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode dizer amém pelo que você orou nesse momento? Você pode dizer glória a Deus pelo momento que você orou agora, porque eu creio que todas as palavras que eu e você proferimos nessa noite, o Senhor as colheu. O Senhor pegou para si, para que nós possamos, nesse tempo, num tempo não muito distante, ainda provar e ter, assim, alegria de viver tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Amém? Aleluia. Eu tô, assim, muito triste aqui, irmãos, porque de algumas quartas-feiras para cá, eu não consigo ver aqui os comentários dos irmãos. Eu não sei porquê. Depois, talvez, quando eu tiver um tempo, eu vou dar uma olhada aqui na configuração, mas eu não consigo ver os comentários. Os comentários para mim aqui é muito importante, porque eu fico olhando os comentários e é como se os irmãos estivessem interagindo comigo. Então eu consigo ver aqui os comentários e isso aqui vai me estimulando a falar com você em certas ocasiões aí do que nós estamos compartilhando. Amém? Mas, como sempre, né? Como todas as quartas-feiras nós fazemos, nós compartilhamos também aqui a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aí já algumas quartas-feiras compartilhando sobre o livro Ceifeiros, né? O panorama bíblico, ok? Nós estamos aqui falando, trazendo, aliás, de forma geral, o contexto bíblico, para que você possa se familiarizar, ok? Com a palavra de Deus, ok? Você liga o ventilador para mim, por favor, gente? Amor. Liga para mim aqui. É bom que você fique aqui interagindo comigo, né? Você não fica distraída, que aí eu posso te requerer algumas coisas, tá bom? Amém, irmãos? Então nós estamos aqui falando sobre
o panorama bíblico. Então nós já compartilhamos algumas coisas, né? Algumas quartas-feiras passadas nós falamos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é chamado de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ok? Então sobre cada livro nós trouxemos aqui um compartilhamento breve de cada um deles e contextualizando aquilo que cada livro traz, qual a mensagem que cada livro traz no seu contexto geral. Nós não temos aqui o tempo, né, para falar mais ou se aprofundar mais em cada livro. Por isso que nós chamamos aqui de panorama, né? Nós estamos tendo uma visão assim do alto, uma visão geral, um plano geral de cada livro. E nós separamos aqui a Bíblia, né, em três partes, né? Nós falamos aqui sobre cada número, né, das partes da Bíblia, e nós compartilhamos também dizendo que as 3 partes estão divididas em livros históricos, poéticos e proféticos, ok? Nós começamos depois disso, né, falando sobre os livros históricos, ok? Livros históricos. Nós estamos no panorama dos livros históricos. Quais são os livros que nós já compartilhamos? Livros históricos. Primeiro foi o livro de Josué. O que nós dissemos sobre o livro de Josué? Qual é o contexto geral? Qual é o panorama, o plano geral ali do que traz o livro de Josué? Nós falamos que Josué foi o sucessor do grande líder Moisés, do grande libertador, o homem que Deus levantou na época onde o povo de Israel, escravo lá no Egito, né, sofria nas mãos de Faraó. Nós falamos também sobre as simbologias e os tipos. Nós dissemos aqui, né, que Faraó é um tipo ou um símbolo, né, do diabo. O Egito simboliza o mundo. Isso significa que naquele tempo o povo de Israel vivia no Egito como escravo do diabo, vivendo no mundo. Mas qual era o plano de Deus? Libertar o seu povo para que eles pudessem ir até a terra prometida que Deus tinha para eles, que é a terra de Canaã. Então Deus levanta Moisés. Mas, posterior a isso, a libertação do povo, Moisés peregrinou com o povo no deserto e as portas da terra prometida, Moisés não pôde entrar, ok? Nisso Moisés morreu e, posteriormente, Josué sucedeu o lugar de Moisés. E o livro de Josué conta que, basicamente, o povo de Israel vivia um ciclo, né, de altos e baixos. O povo de Israel, volta e meia, se voltava para idolatria. E aí o povo sofria diante dessa idolatria, porque eles abandonavam o verdadeiro culto ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ok? Então o povo vinha se arrastando em sofrimento, porque tinha se apartado das leis de Deus. E aí o povo corria para Deus. E Deus, com a sua misericórdia, ouvia o povo e abençoava o povo. E também conta no livro de Josué que o povo de Israel invadiu ou conquistou a cidade de Jericó. Depois nós falamos dos livros de Juízes, ok? Os livros de Juízes diz que naquele tempo não havia reis ou um rei em Israel. Portanto, Deus levantou juízes para que julgassem o povo de Israel, ok? Toda demanda que havia naqueles dias, os juízes é quem julgava as causas, né? Depois nós falamos de Ruth, a Moabita. Nós falamos que uma família, né, de judeus que viviam em Belém, lá em Israel, resolveu um dia sair de Belém para ir para Moabe. Lá toda a família morreu, exceto Noemi, a esposa. Os 2 filhos morreram, né? O marido morreu
mas os dois filhos tinham esposas respectivas. Uma delas, chamada Ruth, resolveu no seu coração se apegar à sua nora e disse que aonde a sua nora Noemi, sogra, tem alguém me soprando aqui, a sua sogra fosse, né, ela iria também, e o seu Deus seria o Deus dela. Portanto, ela voltou para sua terra, Belém, né, e ali conheceram Boaz, que é uma figura, um tipo de Cristo, né? Ele foi aquele que resgatou e restituiu na vida de Noemi e também Ruth tudo aquilo que havia perdido, né, sobre a sua vida. E depois nós falamos de 1º e 2º Samuel, ok? Basicamente, 1º e 2º Samuel fala de Samuel ungindo os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro dele foi Saul, ok? Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Por quê? Porque Saul resolveu fazer aquilo que Deus não lhe permitiu. Então, nós vemos que Saul consultou feiticeiras, ou uma feiticeira. Nós vemos que Saul resolveu fazer ou exercer, né, o papel do profeta, do sacerdote. Deus rejeitou isso. Deus deu uma ordem para Saul para que aniquilasse o povo inimigo, e Saul resolveu poupar, né, algumas pessoas e algumas coisas. Por isso, Deus rejeitou Saul. Quem é Saul nesse contexto? Saul simboliza aquele crente carnal, aquele crente religioso, aquele crente que prefere, assim, de repente, viver longe da imoralidade, mas vive aquela vida religiosa, aquela vida hipócrita, né? Aquela vida arrogante, soberba, né? Mas Davi foi o 2º rei ungido pelo mesmo profeta, Samuel. Mas Davi, na palavra de Deus, diz que ele era segundo o coração de Deus. Ou seja, ainda que Davi tenha praticado alguns pecados, e esses pecados sendo morais, né, como ter desejado e até adulterado com a mulher de um outro homem, um soldado seu, né, a Bíblia ainda assim diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi também poupou a vida de um dos seus filhos, que praticou um incesto, né? Ele estuprou a própria irmã, chamada Tamar, né? Então, Aminon, ele estuprou a sua própria irmã, e a lei dizia que isso era para a morte, né? Quem fizesse isso seria para a morte. Davi resolveu não aplicar a lei e a morte no seu próprio filho, sendo que um outro irmão acabou executando esse filho de Davi chamado Aminon. Então nós vemos que Davi foi falho, Davi pecou, mas Davi não pecou contra a questão espiritual, né? Então nós vemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso fala do crente que vive uma vida de intimidade, uma vida que um crente que tem uma vida com coração para Deus, ok? Mas agora, hoje, né, nós vamos falar aqui sobre 1º e 2ª Reis. Amém? Eu estou aqui trazendo, nessas quartas-feiras para você, esse panorama e essas explicações de uma maneira bem, digamos, informal, ok? Estou trazendo aqui para você um resumo para que você possa se familiarizar, ok? Então, às vezes nós falamos de Abraão, nós falamos de Josué, nós falamos de Samuel, nós falamos de Saul, né? E muitas pessoas talvez não conheçam, não estão familiarizadas com esses nomes. É importante que você saiba cada personagem, né? Cada fato histórico. Então, nós estamos trazendo aqui um breve resumo, um panorama realmente para que você possa entender na palavra de Deus daquilo que nós estamos falando, ok? Hoje falando sobre 1ª e 2ª Reis, ainda dos livros históricos, ok? O autor. Quem é o autor dos livros históricos de 1º e 2ª Reis, né? Então, muito provavelmente, o autor tenha sido
o profeta Jeremias, ok? Jeremias foi um profeta contemporâneo. Não digo no começo do livro, mas já logo no final do livro mostra que Jeremias começa ali o seu chamado de profeta, né? Propriamente, acredito ali, quando Josias herdou o reino de Judá, estava ali iniciando o ministério do profeta Jeremias. Então, provavelmente, Jeremias tenha sido o autor do livro de 1º e 2º Reis, ok? A data desse livro, da escrita desse livro, está entre 600 e 575 antes de Cristo, ok? Então, basicamente, o livro de 1º e 2º Reis fala de Salomão. Se no livro de Samuel fala da unção que foi derramado, do óleo, né, da ordenança, do levantar de Davi, que foi o 2º rei, 1º e 2º Reis fala de que Davi, no momento da sua morte, ele passa o seu trono, passa o seu reinado para o seu filho Salomão. Certamente é um personagem que você deva estar familiarizado, porque muitos conhecem Salomão. Todos sabem que Salomão foi o rei mais sábio, mais glorioso, que teve mais glória, né, como rei. A Bíblia fala que ele tinha uma sabedoria que naqueles dias ninguém tinha sabedoria como a de Salomão, e que posteriormente a ele nenhum rei haveria de ter também tamanha sabedoria como Salomão, ok? Exceto Jesus. Jesus disse que ali, ele mesmo dizendo, né, que ali ele estava alguém que era maior do que Salomão, ok? Então o único que teve a sabedoria maior que Salomão foi o próprio Cristo, mas humanamente falando, nenhum outro rei, nenhuma outra pessoa obteve a sabedoria que Salomão teve, ok? Então Salomão, no livro de 1º e 2º Reis, recebe de Davi um reino consolidado, e lhe cabe o que ali? A construção do templo, do primeiro templo construído com pedras, né? E todos os adornos, e todas as joias. Foi o primeiro templo construído. Você deve talvez saber que a construção do templo foi um desejo que Davi teve no seu coração. E é uma das coisas que eu acredito que faz parte daquilo que nós lemos no livro de Samuel, né? De que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Naquele contexto, Davi resolve, tem um desejo no seu coração de construir um templo para Deus. E Deus disse para ele: quem te contou que eu queria uma casa? Porque Davi olhou para o seu palácio, ele viu um palácio lindo, maravilhoso, ele viu toda a glória, ele viu muitos tesouros, ele viu muito ouro, ele viu muitas pedras preciosas, e ele disse: olha, eu sou homem, moro num palácio desse, maravilhoso, mas Deus não tem uma casa, eu quero fazer uma casa para Deus. E Deus veio até Davi e disse: quem te contou que eu queria uma casa? Sim, porque era o desejo de Deus, desde a eternidade passada, ter uma casa para si, ok? Mas a casa de Deus, a casa do propósito eterno de Deus, nunca foi uma casa construída por mãos humanas. Lembra que eu disse para você que tudo no Velho Testamento é apenas uma sombra daquilo que Deus de fato iria fazer hoje. O que Deus fez hoje? Em Cristo, Deus fez para si casa espiritual. Ou seja, eu e você. Nós, diz a palavra de Deus, Paulo disse isso, que nós somos templos do Espírito Santo. Mas lá no Velho Testamento, Davi já conhecia o coração de Deus. Está aí o motivo porque eu acredito que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi tinha no seu coração construir casa para Deus, porque ele conhecia a Deus no seu coração. Ele era íntimo do Senhor e ele disse: quero construir uma casa para o Senhor. E Deus foi a ele e disse: quem te disse isso?
e talvez ali na presença de Deus, talvez ele pensou: Senhor, eu senti no meu coração. Mas Deus disse para ele: você não pode construir casa para mim. Teu filho vai construir. Nas suas mãos tem muito sangue. Sim, porque você sabe, irmãos, Davi era um homem apaixonado por Deus. Davi era um homem que amava ao Senhor, que buscava ao Senhor. Mas também Davi era um homem muito sanguinário. Davi era um guerreiro. Davi tinha matado muitas pessoas. E Deus disse: há muito sangue nas suas mãos. Portanto, o teu filho edificarás um templo para mim. Então, no livro de 1 e 2 Reis, conta a história de Salomão sucedendo o reino de Davi, o reino consolidado. Por quê? Porque naquela época Davi já tinha subjugado todos os seus inimigos. Todos os povos ao derredor do reino de Israel foram subjugados por Davi. Então todos ali, de certa forma, serviam a Davi. Todos os reinos ao derredor serviam a Davi. Eles tinham medo de Davi. Eles tinham medo de Israel. Portanto, quando Davi passou o seu reino para Salomão, Salomão já pegou, como nós dizemos nos dias de hoje, né, uma mamão com açúcar. Porque ele pegou um reino totalmente consolidado. Não houve guerras no tempo de Salomão. Salomão, na verdade, só desfrutou de tudo aquilo que Davi tinha deixado para ele. E isso fez com que Salomão pudesse edificar o templo de Deus tranquilamente. Tranquilamente. Isso me faz enxergar que nos dias de hoje nós precisamos ter paz para edificar igreja. Nós precisamos ter paz no espírito para fazer a obra do Senhor. Nós não podemos, nós devemos nos esforçar, como diz o autor de Hebreus, para entrar no descanso, porque a obra de Deus, a casa edificada para Deus, deve ser feita no descanso. Por isso, nos dias de Salomão, houve descanso de todos os inimigos. Salomão não se preocupava em guerrear. Salomão só se preocupava naquele tempo, naquele contexto, para edificar. Ok? Então isso nos traz também uma alusão, nos dá um prisma, nos dá uma revelação de como edificar casa para Deus. Então, conforme a promessa de Deus a Davi, Salomão ali de fato construiu o primeiro templo, né, feito de pedras para Deus. Mas, contextualizando também ali no livro de Reis, de 1 e 2 Reis, diz que Salomão se afasta de Deus e se envolve com outros povos. Ok? A Bíblia fala que Salomão, isso é uma coisa muito intrigante, né? Porque a Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio do mundo. Mas também diz que ele se deixou levar pelas paixões da carne, né? Então você percebe que aqui há uma coisa assim, há um paralelo muito intrigante, porque ao mesmo tempo que ele é sábio, ele também é muito carnal. Ele se deixa levar pelas concupiscências, pelos desejos desenfreados da sua carne. E ele se envolve com outros povos. E ele tolera a prática religiosa dos outros povos. E aí então, nunca mais, né, posterior a Salomão, se viu outro rei em Israel com um coração voltado a Deus como Davi. Davi, de forma geral, contextualizando todos os reis de Israel, não se diz de outro rei como foi Davi nos seus dias, com um coração totalmente voltado para Deus. Quais são os principais... Vai gravando aí, ok? Vai gravando aí. Quais são os principais personagens dos livros de 1 e 2 Reis? De 1 e 2 Reis. Primeiro personagem eu acabei de dizer para você, foi Salomão. Salomão foi o sucessor de Davi. Logo depois
que Davi morreu, a Bíblia fala que Salomão se tornou rei em seu lugar, ok? Salomão foi o homem que edificou o primeiro templo para Deus, ok? Foi o filho de Davi. Posteriormente a Salomão veio o seu filho Roboão. Roboão foi o sucessor de Salomão. Mas Roboão, ele assume o reino exatamente no tempo em que Israel é dividido, ok? Nesse tempo, as 10 tribos de Israel, as tribos do norte, foi reinado por Jeroboão, e Judá foi reinado por Roboão, ok? Roboão foi o filho que herdou o reino de Salomão. Mas Roboão herdou o reino em um tempo em que, por causa da profanação ou do desvio de Salomão, o reino de Salomão foi dividido. Deus dividiu. Deus deu 10 reinos, os reinos do norte, para Jeroboão, um homem que nasceu na tribo de Efraim, e deixou apenas Roboão com a tribo de Judá, ok? Então Roboão foi o sucessor de Salomão, herdando apenas a tribo de Judá. E também nós vemos nos livros de Reis, 1º e 2º Reis, os avivamentos, né, que aconteceu ali em Israel através do reinado de Ezequias e Josias. Foram 2 reis, dois reis excepcionais, né? Diferente dos outros reis de Israel que pecaram contra Deus, se desviaram dos caminhos de Deus, mas em Ezequias e Josias houve um avivamento. Esses 2 reis trouxeram o povo de Israel de volta para Deus, a adorar Deus novamente, né? Então nós podemos dizer que em Ezequias e Josias houve um avivamento para que o povo se voltasse novamente para Deus, né? Josias e Ezequias foram reis que derrubaram os falsos ídolos, altares de outros deuses, trazendo novamente o povo de Israel para Deus, né? Ezequias é aquele rei que não conta a doença que ele teve, e Deus disse para ele que ele iria morrer, né? E ele orou a Deus fervorosamente com lágrimas, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida, ok? E nós temos também Josias, né? Que foi praticamente o último rei, né? O último rei assim que serviu a Deus de fato antes do exílio do povo de Israel para a Babilônia, para a Síria, os reis Nabucodonosor, Ciro, enfim, né? Foi o último rei que de fato serviu a Deus ali com seu coração. Nós vemos também no livro de 1º e 2º Reis os profetas Elias e Eliseu. Eliseu foi o discípulo de Elias, né? Elias, ele representa os profetas, ok? Então nós temos Elias e Eliseu no livro de 1º e 2º Reis. E nós vemos alguns personagens também que tem uma conotação muito forte, tem um simbolismo muito forte do anticristo, né? Eles tinham em si o espírito do anticristo. Eles tinham uma atitude do anticristo, porque o espírito do anticristo, ele atua desde sempre, né? Desde sempre há um espírito do anticristo, do contra o ungido, porque você sabe, né? A promessa da vinda de Jesus, ela é muito antiga. A promessa da vinda do ungido de Deus, do Filho de Deus, do Messias, ela é muito antiga. Deus profetizou. A primeira profecia bíblica foi do próprio Deus, dizendo que da semente que nasceria da mulher, né? Essa semente seria o fruto que esmagaria a cabeça da serpente.
Então, o diabo, desde aquele momento, ele já entende que alguém enviado por Deus viria e esmagaria a sua cabeça. Por isso, desde aquele momento já havia, né, um espírito no mundo do anti-enviado de Deus. Porque Deus profetizou, Deus fez uma promessa que o enviaria. Então, naquele momento, o diabo já atua com esse espírito, o espírito do anticristo. Por isso, alguns personagens na Bíblia são levantados com esse espírito. São pessoas contra Deus, mas contra especificamente do Cristo de Deus, né? Então tem alguns personagens bíblicos, não só o de Apocalipse, não só o anticristo, né? Que fala de um específico, a besta, né? A besta fera. Não é esse, mas há vários anticristos durante toda a história bíblica que se levanta com tudo que se chama Deus ou ungido de Deus, ok? Então, 1ª, 2ª Reis, né, nós vemos Salomão sendo o sucessor de Davi, Roboão sendo o sucessor de Salomão, e assim o reino se divide em uma guerra civil. Sim, porque a Bíblia fala que Jeroboão, não Roboão, Roboão é o filho de Salomão, mas Jeroboão, ele fica com 10 tribos de Israel, 10 tribos, as tribos do norte. Deus envia um profeta para Jeroboão dizendo que daria a ele 10 tribos de Israel, e ele reinaria sobre essas 10 tribos, mas conservaria a tribo de Judá por amor a Davi, né? Por causa de Davi, Deus deixa a tribo de Judá para suscitar descendência de Davi na tribo de Judá, porque você sabe, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Ele é um descendente, né, de Davi. Então você vê que por amor a Davi, Deus poupou o reinado de Salomão. Ainda que Salomão tenha sido o homem mais sábio, Deus não foi pela sabedoria de Salomão. É interessante isso. Deus não usou do argumento de que deixaria Salomão com o reino por causa da sua sabedoria. Não, mas tudo por amor a Davi. Davi era um homem ímpar. Davi não tinha nada de especial nele. O que havia de especial em Davi, a Bíblia mesmo diz, era o seu coração. Não é porque ele tinha um coração bom, mas é porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando você olha para Deus, como você vê Deus? Você vê um Deus amoroso, porque você sabe, nós temos uma tendência muito grande de ver, ainda que seja uma verdade, mas uma grande severidade de Deus, fazendo com que o amor de Deus não exista, certo? Mas Davi conhecia o coração de Deus. Quando Deus resolveu um dia punir, porque Davi resolveu fazer um censo, Deus deu 3 opções para Davi. O povo ia sofrer ou Davi ia sofrer nas mãos de Deus. Davi preferiu sofrer nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus era bom. Na sua lógica, o que você escolheria? Será que você escolheria ser punido nas mãos de Deus? Tem gente que corre de Deus sem Deus falar que está punindo, né? Agora falar que prefere ser punido pelas próprias mãos de Deus. E Davi disse, eu prefiro ser punido pelo próprio Deus, pelas mãos de Deus, porque eu sei que Deus é bom. E ainda que Ele seja Deus, Ele não vai me aniquilar, Ele não vai me destruir, Ele vai me disciplinar. Amém. Então tudo era por amor a Davi. E assim Roboão, ele fica ali no dia da divisão das tribos com a tribo de Judá. Então com a divisão do reino, alguns povos, qual é a consequência, né? Com a divisão do reino, alguns povos invadem a terra. E as guerras voltam e levam o povo para o cativeiro, ou seja, levam o povo para viver em outras terras, né? Ali naquele contexto, quem é que acaba reinando, dominando o reino do norte,
né, as tribos do norte, os assírios, né? E a Babilônia também domina a Síria. E depois os persas, lá do rei Ciro, domina a Babilônia. Então essa é a sequência, né, de domínio dos reinos ali. Então na época do domínio dos persas, o povo já de Israel começa a retornar à terra prometida. Esse é o panorama de 1º e 2º rei, ok? E durante esse período sucedem-se muitos reis em Israel, que ora desagradam grandemente o coração de Deus e ora buscam voltar nos caminhos da lei de Moisés. Então fica também, assim como lá no livro de Josué, aquele ciclo, né? Porque as gerações vão passando, reis vão se levantando. Então teve muitos reis que vieram depois de Davi, depois de Salomão, depois de Roboão, que fizeram o que era mal, diz a Bíblia, perante o Senhor. Ok? Então esses reis desagradavam muito a Deus. Volta e meia buscavam a Deus e buscavam a lei, assim como foi Ezequias e Josias. Em especial, né, no reinado de Josias, nós vemos que ele trouxe um avivamento para Israel, para que Israel se voltasse para Deus, né? Porque Israel em certo tempo tinha se esquecido das leis de Deus. E ali no reinado de Josias, né, nós vemos que um sacerdote, durante uma retomada do templo de Deus, porque esses reis retomaram os cultos a Deus, e um dos sacerdotes ali fazendo toda a preparação no templo de Deus, eles conseguem encontrar os manuscritos da lei, fazendo com que o povo se voltasse novamente por causa desses manuscritos, ok? Nós vemos também ali em 1º e 2º Reis os profetas Elias. Só voltar aqui, irmãos. Nós vemos o profeta Elias e Eliseu, né? Elias é o paradigma de profeta, né? É o paradigma, digamos assim, é aquele padrão de profeta, porque ele representa os profetas. A Bíblia fala que, lá nos evangelhos, né, que quando Jesus Cristo, ele subiu no monte da transfiguração, e ele levou consigo João, Pedro e Tiago, e ali ele foi transfigurado. A Bíblia fala que Elias e Moisés veio falar com Jesus. O que significa ali? Moisés e Elias vindo falar com Jesus. Significa que a lei e os profetas estavam se sujeitando, né, ao Cristo de Deus, ao Filho de Deus. Pedro, ele disse, né, depois, naquela visão, Pedro disse: Senhor, se quiseres, faremos 3 tendas aqui, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E antes mesmo que ele terminasse de falar, Pedro, né, falando, né, a Bíblia fala que houve uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, Pedro estava querendo comparar Jesus com Elias e Moisés. Mas Deus, antes mesmo que ele acabasse de falar, Deus disse: olha, não olhe para Moisés, não olhe para Elias, os dois, olhe para o meu filho, porque Elias e Moisés, a lei e os profetas se sujeitam ao meu filho. Então Elias é o paradigma de profeta do Velho Testamento, né? E o relacionamento entre ele e Eliseu é o modelo do relacionamento entre o mestre e o discípulo no Antigo Testamento. E aqui nós vemos princípios importantes de discipulado, que são estabelecidos na relação entre Elias e Eliseu. Elias é o mestre, Eliseu é o seu sucessor, é o seu discípulo. Elias era o homem titular de Deus, e Eliseu era aquele discípulo que estava sendo treinado e que em toda a sua vida ali com Elias o serviu, em todo tempo o serviu. E a Bíblia fala que depois que Elias foi tomado por Deus no redemoinho, Eliseu sucedeu Elias
fazendo o dobro de milagres que Elias fez, ok? Então houve ali total entrega ao chamado ministerial e completa dependência de Deus, tanto de Elias e principalmente de Eliseu. Você sabe, Eliseu, ele era um homem que estava trabalhando nos dias que ele foi chamado. Ele estava trabalhando e Elias o chamou, porque Deus não chama ninguém à toa. E a Bíblia fala que Elias resolveu se despedir dos pais. E Elias falou, não, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos e vamos seguir em frente aqui. E a Bíblia fala que Eliseu foi e seguiu o seu chamado ministerial de completa dependência de Deus. Nós vemos também a importância de servir ao mestre. E esse mestre de que eu falo para você é Cristo. A importância de servir ao mestre para receber a herança da unção e do poder. Naqueles dias, Eliseu recebeu a herança do poder e da unção de Elias. Mas nesses dias que nós servimos ao Senhor, a esse chamado, nós recebemos a herança do próprio Senhor Jesus, de óleo e poder nas nossas vidas. E também nós vemos o vínculo da paternidade espiritual. Ali nós vemos uma paternidade de Elias sobre Eliseu. Nós vemos que tudo que estava na vida de Eliseu foi derramado sobre a vida de... tudo que estava na vida de Elias foi derramado na vida de Eliseu. Isso fala de paternidade espiritual. E por fim, quero encerrar com você falando sobre o primeiro e segundo livro de Reis, sobre os anticristos, Quem eram essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que se afastaram, completamente da vontade de Deus, ou da lei de Deus, e se esforçaram. Eles não apenas se apartaram, mas eles se esforçavam para exterminar, para acabar com o culto e adoração a Deus na nação de Israel. Então, eles não apenas não adoravam a Deus, ou se separavam da lei de Deus, eles também se esforçavam, eles trabalhavam, Nós vemos hoje muitas notícias de países comunistas dizendo que ali não pode se adorar a Deus. Nós vemos em países que a Bíblia não pode entrar na nação. Eu estava vendo um artigo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que há missionários que colocam Bíblias em balões para que ele venha sobrevoar a terra comunista, para que ali o balão possa descer, aterrissar, e as pessoas ali possam se apropriar das Bíblias, possam receber as Bíblias, para receber a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós vivemos num país que até então é livre para nós adorarmos a Deus. Mas você viu nesses últimos dias nossos cultos sendo interrompidos, restringidos, em países aí afora, nem pela internet podiam-se cultuar a Deus, compartilhar a palavra de Deus. Então nós vivemos hoje alguns fatos semelhantes a esse, Nós vemos aí países que não permitem que as pessoas adorem a Deus e fazem de tudo para destruir a mensagem do Evangelho. Mas, segundo a palavra de Deus, o Evangelho é invencível. Amém. Quanto mais as pessoas querem impedir, com esse espírito do anticristo, querem impedir a propagação do Evangelho, mais força ele toma. Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, independentemente das nossas fraquezas. Nós, como seres humanos, fracos, limitados, independentemente de nós, e apesar de nós, a palavra de Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Isso significa que é uma promessa de Jesus, independentemente da minha e da sua capacitação. O Evangelho veio para vencer e vencendo.
e vai ser propagado ainda mais. Quanto mais tentam impedir, mais propagado o evangelho é. Então havia naqueles dias, né, homens e mulheres. Eu posso te citar aqui Jeroboão, que foi o próprio rei ali das 10 tribos do norte no tempo de Salomão, porque Jeroboão foi um soldado ali de Salomão que se rebelou contra Salomão por causa do seu pecado. E ali Jeroboão desviou o povo de Israel para a idolatria. Ele profanou muito as questões espirituais, os ritos, os cultos a Deus, né? Nós vemos ali Acabe, um rei terrível, um rei de Israel, judeu, hebreu, né? Nós vemos ali a sua mulher Jezabel, uma feiticeira terrível, uma idólatra de Baal. Então são personagens de 1ª e 2ª Reis que falam do espírito do anticristo, que tentavam incessantemente destruir toda e qualquer adoração a Deus, né? Então nós vemos muitos outros aí que também podemos dizer que tinha esse espírito do anticristo. Amém? Nós encerramos por aqui. Eu quero encerrar com você orando mais uma vez. Duas pessoas diferentes, não são amigas. Fala pra mim quem são aqui, amor. Amiga da Andressa. Amiga da Andressa. A Érica é uma pessoa e a Regina é outra pessoa. É que você, no início, você falou que ela se... Eu quero, antes de terminar, orar pela Érica e pela Regina, ok? Nós estamos com os irmãos ainda online aqui, tem pouquinhos irmãos, não sei quantos estão assistindo em apenas um aparelho, mas 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente e operante em favor da nossa oração, amém? A Regina e a Érica, né, estão pedindo oração. Eu quero colocar a vida dessas duas pessoas diante do Senhor. Eu quero orar nesse momento, declarando saúde, amém, declarando vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento há 2 pessoas que estão pedindo oração. Pai, como igreja, como aqueles que são justificados e que oram, não em seu próprio nome, mas em nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nós declaramos saúde. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome através da cura, através do restabelecimento da saúde, amém, da restauração do corpo físico. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, nós decretamos saúde, amém, na vida da Regina, na vida da Érica. Pai, nós queremos que nesses dias elas possam, Pai, testemunhar aquilo que o Senhor já fez na vida delas. Elas serão testemunhas do Teu grande poder, da Tua grande graça e da Tua grande misericórdia. E contudo, Pai, com o Teu grande amor sobre a vida delas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu quero encerrar com você. Quero agradecer você que não me deixou aqui sozinho. Eu venho assim, irmãos, com uma grande alegria aqui compartilhar, porque é a palavra de Deus, é uma honra para mim, né? Fica aí gravado o vídeo, talvez outras pessoas, quando eu olho aqui o vídeo que fica registrado na página, eu vejo muitas visualizações, né? Então eu creio que cada um aí está pelo menos assistindo 2, 3, 1 minuto que seja, ouvindo uma palavra, porque Deus precisa de uma frase. Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Deus, com uma frase, uma palavra só que adentra num coração, o Senhor pode gerar fé naquele momento e trazer milagre, amém, pode trazer vida, pode trazer coisas muito abençoadas para a vida das pessoas. Por isso eu queria encerrar com você, agradecendo ao Senhor. Gostaria de orar nesse momento, falando para o Senhor: Pai, obrigado por mais uma noite que nós estivemos juntos aqui, Senhor, falando a Sua palavra. Ó Pai, compartilhando esse panorama, tendo entendimento daquilo que a Bíblia fala de forma geral. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que estão conosco aqui.
Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa igreja, Manaim Vicente Carvalho, sobre a igreja de Santos, sobre a igreja de São Vicente. Pai, que a tua graça, Senhor, possa nos abraçar e nos favorecer em tudo aquilo que nós fazemos acerca da sua obra. Dá-nos, Senhor, a graça de propagar essa mensagem, de avançar, Pai, ainda mais, ainda que esse tempo seja difícil. Nós cremos que o teu poder é imensurável, inimaginável, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por cada irmão, no nome de Jesus. Amém? Agradeço você por mais uma noite. Quero dizer para você que domingo nós estaremos novamente transmitindo mais um culto, ok? Todas as quartas eu vou estar passando uma mensagem para você, se Jesus não voltar, de que domingo nós estaremos fazendo o nosso culto, ok? Nós vivemos num país que nos proporciona pregar livremente a palavra do Senhor. Isso é muito gratificante, é muito bom, né? Deus nos plantou numa terra que podemos falar da palavra de Deus. Então aproveite esse tempo com a gente, pregue a palavra, compartilhe o que nós estamos falando. Domingo nós teremos o nosso culto às 19 horas, ok? Eu creio que Deus vai falar também no seu coração. Todos os nossos vídeos estão sendo gravados e também postados lá no YouTube, no canal do YouTube, ok? Tudo para a glória de Deus, tudo para que a palavra fique, né, registrada, para quem quiser, se porventura quiser ouvir, quiser assistir, possa ser abençoado, né, de alguma forma, ok? Então, às 19 horas, domingo, te encontro nessa transmissão novamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu término de semana, porque a semana não acabou. Deus abençoe ainda o seu término de semana e domingo nós nos encontramos, tá bom? Um abraço, fica na paz e boa noite.